Olá pessoal, no tema de hoje a gente vai trazer um tema que tá bem na moda, mas na verdade eu não quero que fique só como uma moda, eu quero que fique algo como uma profundidade. É algo muito profundo que eu venho trazer aqui para vocês hoje, é um caminho mais sólido para você se conhecer melhor. É um tema que tem muita gente falando, mas com muito pouca profundidade, nesse contexto que a gente vem trazer. Eu quero falar um pouquinho sobre autoconhecimento através da espiritualidade. Você já parou para pensar que você consegue se autoconhecer melhor através de um olhar espiritual sem religiosidade? Ou com a sua religião, se assim você preferir? Mas esse é um caminho muito profundo para quem realmente está disposto a entender quem é, como funciona e como isso pode abrir totalmente os horizontes e a sua percepção, o seu olhar para o mundo. Então, se você está interessado nesse tema, já deixa seu like aqui embaixo, deixa os comentários o que você está achando dos vídeos, os próximos temas que você gostaria que eu falasse. Entra no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos quando eles saírem, tá bom? Então, fica comigo hoje no vídeo pra gente ir mais profundo nesse tema, tá bom? Vem comigo! Vamos começar falando sobre autoconhecimento. Eu vou trazer uma definição para você em vários aspectos para a gente começar a entender o significado de autoconhecimento, tá? Então, se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar assim: conhecimento sobre si próprio, as suas características, os seus sentimentos e as suas inclinações. Na vertente da psicologia, a gente vai encontrar que autoconhecimento é o conhecimento sobre si mesmo, né? É uma prática que faz a pessoa se conhecer melhor e ter controle das suas emoções, independente de serem positivas ou não. Quando a gente vai para a filosofia, ela vem trazer o autoconhecimento como uma investigação sobre si mesmo, que envolve o uso da autoconsciência e do desenvolvimento da autoimagem, tá? Então a gente pode entender que o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, investigando as suas características, a sua personalidade, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas inclinações, as suas falhas, com o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem, né? Conseguimos definir, agora a gente consegue aprofundar um pouco mais, já que você já sabe qual é a definição clara de autoconhecimento. Mas você ouviu uma palavrinha aí enquanto eu estava falando, que é autoconsciência. O que seria autoconsciência? A autoconsciência é uma característica lógica da consciência do ser. Nossa, Jéssica, não entendi nada. Calma, vai ficar mais claro. É assim, é uma percepção do eu, do qual é a minha identidade pessoal única que me difere de todos os outros indivíduos, né? Isso é autoconsciência, quem eu sou sendo diferente das outras pessoas. É também o fato de você saber que você sabe. Como assim? Eu sei que eu sou desta forma. Não é alguém que me fala: ai, você é assim, ai, você é assado. Não, eu percebo dentro de mim que eu tenho essa característica, que eu sou assim. E isso me difere de X, de Y, Z, de fulano, de beltrano e de ciclano. Então, autoconsciência é você ter um autoconhecimento sobre si, sobre tudo isso que a gente falou, né? Então, é você perceber, é diferente do autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo onde você vai de investigação sobre si mesmo. A partir do momento que você sabe que sabe, você tem uma autoconsciência sobre si, né? E aí a gente tem a autoconsciência emocional. Essa autoconsciência emocional é a busca por um conhecimento maior de si mesmo, né? Das suas emoções. Você tem ciência das suas emoções. Então, lembra, a autoconsciência emocional é você saber aquilo que você sente. Eu sinto raiva, eu sinto desejo, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, quando eu sinto, como eu sinto, né? E o que é um ser autoconsciente? Percebe? A gente falou de autoconsciência emocional e agora a gente está falando de ser autoconsciente. Ser autoconsciente é que eu tenho consciência sobre si mesmo. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu sei que eu sei falar sobre espiritualidade. Eu sei que errei com fulano, eu sei que errei com beltrano, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu entendo que este momento que eu estou vivendo é uma fase. Então percebe que eu trouxe algumas frases, alguns exemplos para você entender que além de você entender aquilo que você sabe e o que você não sabe, você entende também o que você fez, o que você deixou de fazer, onde estão os seus pontos de falha. Essa situação que você está vivendo
é passageira ou é algo que é mais a longo prazo? É algo que tem que ser resolvido? É algo que tem que ser esperar o tempo, ajustar as festas? Você é um ser autoconsciente, né? Você é um ser consciente sobre si e sobre a situação que lhe envolve, né? Então, qual estágio você tá? Você já é um ser autoconsciente? E esse ser autoconsciente é ao longo de uma vida que a gente vai se percebendo, né? E agora eu quero trazer um conceito, porque eu falei do autoconhecimento através da espiritualidade. Não quero trazer para vocês o que é essa espiritualidade, né? Vamos entender o que é essa espiritualidade. A espiritualidade é a conexão do ser humano com um divino. Seja ele Deus, seja ele universo, seja ele cosmos, seja ele luz divina, não importa o nome que você dá, tá? Eu vou chamar de divino, às vezes eu chamo de todo, às vezes eu chamo de Deus, às vezes eu chamo de consciência cósmica, às vezes eu chamo de inteligência. Não importa o nome que você dê, eu só quero que você perceba que tem algo maior, né? Então, essa espiritualidade é algo que conecta você com esta energia maior, com esse todo, com esse universo, tá? Vamos entender a palavra espiritualidade. Por que eu gosto de trazer os conceitos das palavras? Porque elas já por si só dizem muito. E às vezes a gente não consegue entender o que aquela palavra quer dizer, né? E a gente confunde, cria crenças, percepções totalmente distorcidas sobre o assunto. Então, espiritualidade, ela vem de uma palavra do latim, que significa espíritus, que significa também sopro. O espírito é o sopro divino que existe em cada um de nós, é a essência da nossa alma. Entende que a espiritualidade está dentro de nós, né? E aí eu vou diferenciar quanto à religião para você entender melhor. Mas é um sopro divino, um espírito que habita dentro de nós, é o que vamos chamar de espírito e tal. O que eu falei no outro vídeo no canal é que cada um dá um nome pro bagulho, pro negócio. Mas é tudo a mesma coisa. Então tem gente que vai chamar de alma, tem gente que vai chamar de espírito, tem gente que vai chamar de psique. E tem outros nomes que dão, né? É isso interno que habita dentro de nós, que existe uma semente divina do todo dentro de nós. E o que envolve essa espiritualidade? A espiritualidade envolve tudo que tem por objetivo a vida espiritual, independente de uma religião, independente de uma crença, independente de um conceito pré-estabelecido. A espiritualidade é como se ela não tivesse nenhuma amarra, não tivesse presa a nada, é livre. Está dentro de nós, independente de nossa cor, religião, país, estado. É algo que nos conecta com o divino sem nenhuma amarra, sem nenhum quadradinho, sem estabelecer a gente num quadrado, num lugar específico, numa norma específica, tá? Então, o verdadeiro sentido da espiritualidade, ele seria uma busca constante por essa conexão com esse algo maior, com um propósito maior. Algo que me conecta com esse divino. E o que é isso que me conecta? Que nunca está desconectado. O que tem dentro de mim que faz me conectar? E a espiritualidade vem com esse propósito. Ela vem nesse sentido, para a pessoa encontrar para a sua vida onde está essa conexão. Que conexão é essa? Algumas pessoas vão encontrar essa conexão com a religião. Outras vão encontrar sem a religião. Algumas pessoas também vão encontrar com a natureza. Através da natureza elas se conectam com o divino. Às vezes elas se encontram nelas mesmas, elas entendem dentro delas como aquilo funciona e aí elas se conectam com algo maior. Tem gente que vai encontrar isso convivendo com outras pessoas, então cada um tem uma maneira de perceber esse divino. Mas Jéssica, qual que é a diferença então entre espiritualidade e religião? Vamos entender as religiões, tá? As religiões, de modo geral, ela tem um conjunto de regras, normas, proibições, crenças determinadas. Então, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que acreditar nisso, você tem que acreditar naquilo. O nome que se dá para isto é X, Y ou Z. E você tem que ficar dentro daquilo. Se você falar uma linguagem ou tiver um comportamento diferente daquela religião onde você tá, talvez você possa não ser entendido ou mal interpretado. Então, a conexão é feita desta forma. Então, por exemplo,
leis específicas dentro de uma religião, como a lei hindu, a lei islâmica, a lei judaica, e aí cada um dá um nome. Então ele vai falar como se vestir, como se comportar, o que fazer, o que não fazer, como se conectar com Deus. Ele vai te dar caminhos, preceitos para você se conectar com Deus ou com deuses, porque tem religião que são politeístas, né, que acreditam em mais de uma divindade. Às vezes não necessariamente Deus ou deuses, mas divindades, como na cultura hindu, onde tem várias divindades diferentes. Vai te dar formas ritualísticas. Olha, na igreja você entra, você faz assim, aí você faz assado. No centro você entra e faz assim, você faz assado. Rituais, ritualística, né? Procedimentos concatenados. Vai falar no que você tem que acreditar, no que você não pode acreditar, como servir. Se você não fizer, qual é a punição? Então, se você não fizer X, você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o umbral. Cada religião tem uma forma de expressar isso. Caso você não siga aqueles preceitos deixados por Deus, ou pelos deuses, ou pela divindade, como eu já falei. E também predomina a voz exterior, que é a voz de uma autoridade religiosa, como os padres, os bispos, os pastores, os pais de santo, não importa. Sempre tem uma autoridade externa. E também é dentro de uma instituição. Essa instituição é um local apropriado para você fazer essa conexão, né? Ou a conexão ficar um pouco mais forte quando você está dentro dessa instituição. Isso é a religião, tá? Independente de qual religião seja. Eu não estou trazendo nenhuma específica, eu estou trazendo todas de um modo geral. Vai ter uma, duas ou todas essas coisas que eu mencionei. E a espiritualidade, Jéssica? A espiritualidade, ela é totalmente livre e criativa. Ela é a vivência. Então, você pode ter uma espiritualidade dentro de uma prática religiosa. Como assim? Você pode viver a experiência espiritual dentro de uma religião, ou não. Essa conexão é estabelecida dentro ou fora de uma religião. Então, ela é livre, é aquilo que você vive, é aquilo que você pratica. Eu sempre falo que aquilo que você é dentro e fora da igreja, do templo, do mosque, né? Não adianta só ter aquelas práticas dentro daquele local. Você é também o que você pratica fora daquilo, né? E a espiritualidade é justamente isso. Nossa, aquele ser é espiritualizado. Por quê? Porque ele tem práticas e condutas, independente ou não de religião, onde mostram que ele segue os preceitos morais, éticos de uma comunidade, de uma vivência. Então, a espiritualidade é uma propensão humana, é algo que está dentro do ser humano já, que vai buscar um significado para a vida. E aí ele vai por meio de conceitos que transcendem o tangível. Como assim, Jéssica? É a procura de um sentido maior de conexão, né, do que a si mesmo. Então, deve ter alguma coisa além de mim, alguma coisa maior coordenando tudo isso, que criou tudo isso, que mantém tudo isso. Então a espiritualidade é essa coisa que está dentro do ser, que faz eu ir além, buscar algo a mais, que transcende a mim mesmo. Como que eu vou te explicar isso? É mais ou menos assim, vai muito além das regras, das crenças, do lugar ou da autoridade que a gente já falou. Transcende, ultrapassa tudo isso, vai muito além de tudo isso. É em busca dessa conexão com algo muito maior, né? Então, como eu falei, a espiritualidade, só vou reforçar para deixar bem claro isso, que a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Nesse canal, nesses vídeos que eu trago, eu falo com pessoas que sim frequentam religiões, está tudo certo, e gente que não frequenta nenhum lugar, e tem gente que não acredita, né, em deuses, divindades, etc. Não importa. Eu estou falando de algo, um divino muito maior, algo que coordena tudo isso. Uma inteligência unificada. Tem pessoas que elas vão se conectar melhor dentro de um espaço religioso. Mas não necessariamente você precisa de um espaço religioso, né? Às vezes você não vai à igreja, mas você é católico e você se conecta com Deus através da Bíblia e dos preceitos bíblicos de Jesus, por exemplo. E não necessariamente você precisa ir à
templo. Os preceitos que foram passados regem a sua vida, você indo ou não à igreja. E tem gente que vai à igreja e da mesma forma se conecta dentro e se conecta fora. E tem gente que só frequenta a instituição religiosa, mas não vive uma vida espiritualizada. Então, a partir do momento que ela saiu daquele templo, daquela igreja, daquele centro, ela se desconecta no sentido de, ninguém se desconecta, mas no sentido de não seguir aqueles preceitos passados. Porque ou faz sentido para ela ou não faz sentido para ela, não importa, que a gente não tá no julgamento, né? Cada um é cada um e cada um tá na sua fase de vida, no seu momento de vida. Outras pessoas passaram algum tempo em determinada religião, teve toda a base, todo o ensinamento, então geralmente vem numa família muito religiosa, ou os avós, os pais, teve uma vivência religiosa dentro de uma religião, deu muitas bases, conseguiu se conectar com esse divino, com essa inteligência unificada de alguma forma dentro da sua religião. Mas conforme vai evoluindo no sentido de crescendo, né? Vai tomando uma certa idade adulta, vai acontecendo coisas na vida da pessoa que aquela religião já não cabe mais. Foi uma jornada interessante por um tempo, mas aquilo já não responde mais a todas as perguntas. E aí precisa embarcar em uma outra jornada. Talvez vai para uma outra religião, talvez não vá para nenhuma, vai tentar achar respostas de outras formas. E de novo aqui, sem julgamento, cada um é cada um. A pessoa vai abandonar tudo aquilo que viveu na experiência religiosa que ela teve? Claro que não. Você sempre vai levar com você toda essa bagagem, mas você escolhe ir adicionando novas coisas, novas percepções, novos olhares, novos conhecimentos, ou engessar naquilo, ou se conformar, que você, não, isso daqui, ninguém questiona, isso daqui ninguém mexe, isso daqui você não pode perguntar. Ou você se conforma com isso, ou você começa a tentar achar novas respostas para as suas questões, tanto internas como aquilo que você percebe ao seu redor. E ainda, cada dia mais, pessoas que não passaram, cada dia mais eu tenho visto pessoas que não passaram por nenhuma base religiosa. Cada dia mais isso tá mais livre, né? E aqui não tem bom ou ruim, que pessoas que não passaram por nenhuma vivência religiosa, não tiveram bases em nenhuma religião, né? Ou porque não foram introduzidas na infância ou na adolescência, ninguém apresentou para elas uma religião, né? Uma religião, um centro, um templo, um mosque, uma cultura, uma filosofia de vida. Ou porque se depararam com muitas dessas regras, dogmas, até tentaram entrar numa vivência, numa religião, mas não se sentiram acolhidos, os preceitos, as regras não faziam sentido dentro dela, às vezes não se sentiam acolhidas no sentido de ter alguns preconceitos, algumas coisas engessadas na própria religião e sentiram que não eram para elas. Ou as próprias respostas das religiões não atendiam mais essas pessoas, então elas não se sentiam encaixadas, porque aquelas respostas não encaixavam na situação de vida dela, não fazia muito sentido. Algumas pessoas não foram estimuladas a questionar o que aquela autoridade religiosa fala. E aí, tudo ela aceitava, né? Ela não foi estimulada a fazer perguntas, ela foi estimulada a aceitar respostas. Ou porque se sentia controlado por todas aquelas regras, então não permaneceu numa determinada religião, porque se sentia controlado. Não, você tem que ir, você tem que estar aqui, você tem que fazer. E aí gerava um desconforto de, nossa, mas eu tô me sentindo obrigado, não tinha que ser fluido, essa conexão não tem que ser espontânea, por que eu tô me sentindo obrigado a fazer isso? E aí não se sentia confortável e acabava deixando. Ou simplesmente nunca teve curiosidade, nunca quis frequentar uma religião, nunca teve interesse em nada disso. Ou o que acontece muito, principalmente com as pessoas que acabam parando nesse canal, e muitas dores das pessoas que me procuram foram enganadas muitas vezes por líderes religiosos. Acreditaram em muitas pessoas, lugares que foram, que as pessoas se sentiram enganadas, burladas, não sabe mais em que acreditar, não sabe mais o que realmente é real, o que não é, né? E o que eu quero trazer para vocês
é que qualquer uma dessas situações que você tenha vivido, existe uma espiritualidade livre, que é independente de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que você já viu ou experimentou. A espiritualidade, ela sempre existiu e sempre existirá. Independente se tiver uma autoridade ou não tiver uma autoridade, a espiritualidade está acessível a todos, para qualquer um, independente se tem um lugar ou não tem para você frequentar. É algo que está dentro de você. Essa espiritualidade, ela recebe e acolhe todos e tudo, independente de cor, raça, religião, cultura, estilo de vida, porque ela é a união de tudo isso, a união do mais bom, do mais belo, para criar um campo, uma força maior. E essa conexão que eu falo existe em tudo e todos e habita dentro de nós. Essa espiritualidade é a que vai te trazer uma força curativa interna própria, sua, para fazer você conseguir enfrentar os obstáculos que você precisa. É algo interno, é algo superior a tudo que existe. Não se trata aqui, deixando bem claro, de alguma coisa mágica ou esotérica ou mística. Não é nada disso. É algo que pertence ao mundo espiritual, mas a esperança de que a vida não termina com a morte. Ela se transfigura através da morte. Ela vem trazer algo superior a este corpo físico. E vocês vão entender melhor que eu vou distinguir e vou separar as coisas para ficar um pouco mais fácil agora. O espiritual, ou a espiritualidade, é você entender que todas as pessoas têm um corpo. Esse corpo é a dimensão física, certo? Todos têm um pensamento. Essa é a dimensão mental ou cognitiva do ser. Todos nós sentimos emoções. Essa é a dimensão emocional, né? Mas existe uma coisa que está fora dessas três dimensões, que é uma consciência unificada e inteligente, que eu falei que habita dentro de nós e que também é uma inteligência que organiza tudo. E essa é a dimensão espiritual. Então percebe que você é muito além de um corpo físico ou só dos seus pensamentos ou só das suas emoções. Tem muito mais coisas para entender dentro de você e ao redor que se conecta, muito mais amplo do que você possa ver. Cada uma dessas dimensões está associada a uma inteligência. Uma única inteligência. Essas inteligências são compostas por um conjunto de habilidades e competências, né? Que podem ser medidas, desenvolvidas por qualquer pessoa. E servem para resolver determinados tipos de problemas. Então, todas essas dimensões, tanto física, quanto mental, quanto emocional, e inclusive a espiritual, são habilidades e competências que você vai adquirindo conforme você vai ampliando a sua perspectiva, para você desenvolver dentro de você uma habilidade, uma competência para você resolver aquilo que você precisa resolver. Se for de ordem física, de ordem física. Se for de ordem mental, de ordem mental. Se for de ordem emocional, emocional. Se for de ordem espiritual, espiritual. E o autoconhecimento através da espiritualidade é bem amplo, mas eu vou tentar trazer trechos para vocês entenderem melhor. O autoconhecimento que eu venho propor aqui, através da espiritualidade, é um ato de conhecer a si mesmo, como a gente falou, mas não só a sua dimensão física, mental e emocional, mas principalmente a sua essência espiritual. Qual é a sua essência espiritual? Ir em busca de perguntas, mas não somente para o que está acontecendo na sua vida material. Mas eu quero te trazer aqui formas de você conseguir pensar energeticamente e espiritualmente tudo o que está acontecendo na sua vida e no seu físico, aquilo que você pode ver ao redor de você, na sua vida, no seu emprego, nas suas relações, é um resultado do que está acontecendo na sua energia e no seu campo espiritual. Então, quando o campo espiritual e o energético fica por muito tempo acumulando alguma coisa,
isso vai se materializar, vai trazer para o físico. Então, se sua essência espiritual estiver desalinhada, por exemplo, você não estiver seguindo a sua essência, alguma dor vai começar a gerar no seu corpo físico, um mental muito atrapalhado, um emocional angustiado, alguma coisa vai acontecer, suas relações não vão ficar boas, o seu trabalho não vai estar legal, as coisas não vão fluir para você. E você vai tentar achar isso somente no físico e você não vai achar a resposta. Porque tá em outro lugar, tá no energético, tá no espiritual. Então o autoconhecimento não é só entender, já entendi o que aconteceu comigo, é ir além disso, né? Então, quando você vai para essa dimensão do autoconhecimento através da espiritualidade, você vai entender os seus propósitos, seus verdadeiros objetivos, não somente aqui na Terra, mas para além da matéria, como a evolução do seu espírito. O que o seu espírito busca para evoluir? É conhecer as suas falhas e buscar formas de melhorar isso, sim. Mas não é só comportamental, né? É querer crescer diariamente em busca de ser alguém melhor, mas entender suas falhas e entender que a vida é feita de uma evolução, que não tem como andar para trás. Por mais que as coisas pareçam difíceis, às vezes o espírito recua em algumas situações ou traz coisas para o seu campo energético e espiritual, sua vida, que parece que está andando para trás, quando na verdade isso também é a evolução do que você precisa aprender, né? E principalmente entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência nessa dimensão física e terrena do planeta Terra. E o que a gente pode aprender com essa escola chamada vida e planeta Terra? Entender que a morte é só um processo do corpo físico. O que morre é o corpo físico, né? E isso também é um aprendizado. E que tipo de aprendizados a morte vem trazer? E perceber que nem tudo é possível entender com a mente racional. Eu converso com muita gente, inclusive hoje eu estava conversando com alguns amigos, que eu percebi que ele já entendeu, ela já entendeu na cabeça. Mas Jéssica, por que não muda? Por que não flui? Porque você só tá no comportamento, você só tá no mental. Você não tá ouvindo a sua essência espiritual. Aquilo que tá dentro do mais íntimo do ser. Porque não adianta você ficar tentando entender com a cabeça. Tem coisas que é o sentir, é uma dimensão, uma oitava acima, que é a dimensão espiritual. Aprender, e eu tô trazendo várias coisas para vocês entenderem a profundidade do que é o autoconhecimento através da espiritualidade. É você entender que todos nós somos médiums. Jéssica, pelo amor de Deus, não falar isso. O que é ser médium? Médium é um médio, é um que fica no médio, intermediando entre o campo material físico e o campo espiritual. Nós vivemos as duas polaridades, essa dualidade. Lembra que eu falei que somos os espíritos vivendo uma experiência no planeta Terra? É esta conexão. Então nós estamos vivendo a matéria, vivendo as coisas da matéria, do planeta Terra, mas nós estamos conectados a um espírito maior, a algo maior. E nós sentimos, nós percebemos. Só que nós não vemos. Então as pessoas deixam pra lá, porque elas não veem. Elas não conseguem entender, porque não vai entender com a cabeça. É um outro jeito, é um outro tipo de inteligência, né? Algumas explicações ou causas estão em outro lugar. É ter plena consciência de quem se é, mas não só com a cabeça. Ou só, eu sei que eu sou assim, ou eu tô sentindo isso. É algo além. Essa dor de cabeça é minha mesmo? Né? Da onde que tá vindo isso? Não aconteceu nada. Será que eu fiquei mal assim por causa da comida mesmo? Por que todo mundo não ficou doente também? Só eu fiquei quando eu comi aquilo. Será que é alguma coisa que eu senti, que eu não percebi? O que aquilo me lembra? O que aquilo tá querendo me mostrar? É um pensamento além do físico que eu quero trazer para vocês. Que só o autoconhecimento comportamental talvez não vai te mostrar toda essa ampliação, esse caminho. E a espiritualidade vem somar para você se conhecer ainda mais. É um além, né? E principalmente entender
que a gente não pode deixar nada de fora, né? Que a gente precisa cuidar do corpo, que a gente precisa cuidar da mente, que a gente precisa sim cuidar dos nossos sentimentos, mas principalmente cuidar da nossa essência, do nosso espírito, da nossa alma, seja lá como você gosta de chamar, porque isso que tá dentro é a base de tudo, né? O autoconhecimento através da espiritualidade, em resumo, para resumir para vocês, é saber quem você é saber o que e por que você faz o que faz, e para onde você vai, e o que a sua alma busca. E isso só é possível de dentro para fora. Independente se você vai entender isso do físico para o sutil, do físico para o espiritual, ou do espiritual para o físico. Existem essas duas vertentes, porque tem gente que entende melhor quando eu começo a explicar do físico para o espiritual, e tem gente que entende mais do abstrato para o físico, não importa. Todo ser humano, algum dia, vai ter que passar por essa experiência, por esse despertar emocional e espiritual, entendendo melhor essa inteligência unificada que habita dentro de você e que controla todo esse sistema que estamos inseridos. E como isso interage, como isso funciona e como isso pode mudar a sua vida completamente. A sua forma de ver as pessoas, as coisas, você mesmo, o emprego, o seu relacionamento, a sua vida. Isso é um grande despertar, um grande chamado que eu venho propor para vocês. E eu venho trazer muito conteúdo e muitas formas de você conseguir começar a pensar de uma forma energética e espiritual, sem deixar de lado o físico, o mental, o emocional. E tudo que eu puder trazer aqui para vocês, todos os conceitos, todas as bases, todas as explicações, para ficar um pouco mais fácil você entender essa inteligência unificada, despertar dentro de você a sua essência, eu farei. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o que é esse autoconhecimento através da espiritualidade, pelo menos um pouquinho, porque isso é uma jornada, é uma caminhada, mas espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é esse autoconhecimento que todo mundo fala, o que é essa espiritualidade maior, com ou sem religião, e que a gente possa unir todos os conhecimentos, todas as forças, para despertar você, emocionalmente e espiritualmente, para algo muito maior, para você se entender e fazer a sua vida fluir, para você entrar no caminho que é o seu projeto de vida, sua missão de vida, sua missão de existência, contribuindo para esse todo, e o todo contribuindo para que a sua vida flua melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo, que ajuda muito outras pessoas a entenderem, o YouTube entender que esse conteúdo é importante para ajudar outras pessoas a se perceberem, a se despertarem sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você percebeu alguma coisa, se você entendeu melhor alguma explicação que eu tive, se tem alguma coisa ainda que você precisa entender que você gostaria que eu falasse. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.